Recebidos dos queridos da Platicetaria Santa Fé. Eles são especializados aí na família Polypodiaceae, Adrinaria rigidula wittei. Ela é também uma Polypodiaceae, parente aí dos Platycerium, tá? Vou deixar aqui na tela para vocês verem a imagem da matriz. Essa samambaia é extremamente diferente, né? Ela forma esses escudos. Ela tem lâminas foliares coletoras também. E é uma queridinha aí, mundialmente falando, tal qual o Platycerium ridley singapura, tá certo? Essa aqui é uma mudinha bem bebezinha. Já veio aqui com substrato, com base de esfagno. Tem aqui umas madeirinhas também, mais ou menos como é da Urutau já, né? Essas madeirinhas não são chips de coco. Vou fazer o replante dele aqui já aproveitando esse substrato, num dos potinhos inclusive que eu guardei e que veio lá do pessoal do Antero, do Ricardo do Antero, tá legal? Tem esse esfagnozinho aqui já. Vou aproveitar essas cascas de madeira que já vieram de outro Platycerium, só para dar sustentação aqui. E vou complementar com um pouquinho mais de esfagno. Drinaria em geral gosta de substrato constantemente úmido. E vou aplicar também a fertilização em microdose semanal, tá? Aqui tem esfagno e as folhas trituradas e adubadas da Urutau. Daqui a pouco a gente continua com a Adrinaria rigidula wittei. Próximo carinha, Platycerium vande. A gente viu recentemente aí um bicho grandão no coqueiro, no tronco, no episódio aí do Cactus Brasil, no qual o Sérgio destaca Polypodiaceae, gênero Platycerium. Esse carinha eu vou deixar um tempo aqui do jeito que ele tá, como eu fiz com a primeira muda do Ridley, a segunda muda do Ridley, que agora está no tronquinho na porta. E esse último cara aqui, ó, é um Elemaria, Platycerium Elemaria, um híbrido, que inclusive o Vitor, do Mundo das Folhas, destacou também na volta, na revisita ao Mundo das Folhas, episódio no qual eles destacam o Wine Bar e o Vitor mostra lá os Platycerium grandões que ele recebeu. E um deles é o Elemaria, este híbrido. Esse carinha vai direto para essa chapinha aqui de madeira. E eu vou mostrar como eu vou compor também para vocês. Aqui tem bocache, esfagno e as folhinhas da Urutau, certo? Neste caso da preparação do substrato para Platycerium, eu prefiro molhar, no caso aqui da colocação da placa, certo? Importante aqui, ó, a linha de pesca fininha, que vai me ajudar com a amarração. A gente vai encontrar sempre o meristema, procurar o meristema aqui para ver a posição certa da planta. Neste caso, as lâminas coletoras estão eriçadas para esse lado aqui, então elas nos indicam, né, onde que é a parte superior. Se isso aqui não tivesse desenvolvido desse jeito, a gente teria que encontrar o meristema para saber como fixar. Então a gente coloca o bichinho aqui. É bom a gente fazer uma bolota relativamente alta, tá? A altura da bolota de substrato. Eu tenho quase certeza que essas folhas picadas, trituradas da Urutau vão ajudar demais nesse processo. Misturado com bocache também. A linha de pesca.
E a gente vai perpassando pelo bicho. Prendi uma ponta aqui deste lado. E a gente vai perpassando de um lado para o outro, por cima e por baixo do meristema. Então, continuando aqui, meus queridos plantoides, a gente tem aí 3 espécies, 2 gêneros diferentes, Platycerium e Drinária, da família Polypodiaceae. São referências aí para vocês, uma das apenas, são centenas de referências de espécies aí que vocês podem ornar, combinar para diversificar o seu rolê. Esteticamente falando, os Platycerium, a Drinária, especificamente a Rigidula Whittaei, são carinhas aí que vão trazer aí uma composição muito interessante caso vocês tenham interesse. Então este é o papel aqui. Quem me acompanha desde o começo sabe que eu não descartei, não substituí nenhuma das plantas por causa das Araceae propriamente. Então eu tô cheio de suculentas, por exemplo, e vou fazer em breve um episódio aí de limpeza da área das suculentas, limpeza e recomposição dos vasos. Tudo isso para dizer basicamente que não é só moda, embora as Araceae tenham entrado num vulto, numa onda gigantesca de moda, eu particularmente não estou preso somente a isso. Tudo que eu já cultivei até agora continua aqui, no meu rolezinho, na minha florestinha. E aí assim, vamos então ver como que ficaram as 3 espécies. Platycerium vande, escreve Vandae, né? Mas se fala Vande. Ele continua exatamente no mesmo potinho, como o Platycerium ridley Singapura chegou também, no mesmo padrão de potinho, com esses furos quadradinhos assim. Vou deixar ele aqui e veja só que curioso, eles demoraram mais tempo para chegar, porém a temperatura está muito mais razoável. O Platycerium ridley, o Platycerium kitschakud e o Platycerium coronarium thinforme demoraram bem pouco tempo para chegar. Postou no dia 1, no dia 2 já estava aqui, foi incrivelmente rápido. Só que num contexto de clima a 8 graus constantemente, sentiram mais. Esses caras foram postados na terça-feira, hoje é uma sexta, terça, quarta, quinta, sexta, 4 dias, e chegaram muito mais vigorosos, vistosos, sentiram muito menos a viagem por causa da temperatura, a temperatura mais elevada, tá? Não quer dizer que os anteriores chegaram muito mal, chegaram um pouquinho mais abalados. O processo de aclimatação levou-se mais tempo, a etapa. Agora eu já posso replantar todos se eu quiser. E esses caras aqui, pelo Vande, ó, vocês podem ver, tudo verdinho, as folhas estão bem hidratadas, muito legal, tá? Vou deixar aqui a foto desse cara mais adulto, imagem gentilmente oferecida pelo próprio Ricardo, Antério Ricardo, certo? Comparativamente, o Vande, ele é bem topetudo, bem interessante essa característica. Drinária Rigidula Whittaei. Assim como o Platycerium ridley Singapura, esta samambaia, esta drinária também é uma queridinha convencionada mundialmente já, tá? É uma mudinha super fofita, pequenininha aqui. Neste caso eu só complementei com esfagno, as lascas de madeira que vieram com Platycerium anterior e bokashi. Vou deixar também aclimatando perto de mim. Samambaias em geral, elas não curtem vento, tá? Elas até aguentam, de repente, as folhas sem muita umidade, mas vento é uma coisa que complica um pouco a vida das samambaias. Então, como está uma mudinha pequena, vou condicionar nesse esquema aqui na parede da cozinha, estabelecer essa área para aclimatação em cima de quais critérios? Temperatura mais alta que exterior, protegida de vento, iluminação muito bem controlada, seja artificial ou natural,
e a minha proximidade. Eu estou transitando entre a cozinha e a sala a todo momento, então eu vou poder observar se a rega ainda está rendendo, se merece uma borrifaçãozinha, se ela está desenvolvendo, crescendo raízes e tal, até ela de repente ocupar todo esse pote. Eu sentir que ela vai estar apertadinha. Aí sim eu vou afixar semelhantemente a um Platycerium. Já vi muito da Rigidula Whitteyi, Drinaria Rigidula Whitteyi, em cuias. E a partir das cuias a gente vai ter o vislumbre das folhas coletoras também, formando uma coroa, e das folhas férteis. Vou deixar aqui 2 fotinhos na sequência, também dos meninos aí. Nesse ínterim, episódio a episódio, a gente já consegue ver alguns desenvolvimentos aqui, ó. Begônia Raja, aquela folhinha minúscula, como ela cresceu aqui. As demais folhas continuam mais ou menos com a mesma aparência. Então eu creio que o ponto de aclimatação próximo ao LED bulbo está bem interessante. E o cultivo diário, borrifando água aqui com uma certa frequência, verificando se o substrato não secou demais, está no ponto aqui para o desenvolvimento dessa pequena muda. Lembrando que eu tenho feito microdose de adubação nesses carinhas aqui que chegaram, não só nos Platycerium, não só nas Tillandsia, como também nessas mudinhas de begônia. São pequenos testes aí, microdose foliar concomitante com a microdose de rega, se no caso, no dia lá, eu senti que precisa dar uma regadinha, tá legal? Begônia grisea, essa nem se fala, uma estrutura mais parruda, o caule mais robusto, preserva mais água inclusive, é mais resistente a baixa umidade. Essa aqui então super se adaptou, essa folhinha que está nascendo no meio aqui, dia após dia sinaliza crescimento bastante visível. Fiz podinhas aqui de 2 pecíolos que estavam amarelando, mas esse é o cara que rapidamente se adaptou. Begônia grisea, begônia venosa, begônia curti, que no meu olhar aqui fazem parte da mesma seção. São 3 carinhas bem parrudos, bem resistentes, tá? Em termos de aclimatação, essa aqui eu posso até dizer que nem precisou passar por esta etapa. Onde eu deixei, ela já foi, já seguiu o jogo. Begônia Tiemei, praticamente a mesma coisa, ó. Essa lâmina foliar, esse pequeno pecíolo que eu cheguei até a mostrar e apontar para vocês, não estava propriamente visível em vídeo, mas agora, ó, o balanço aqui você já consegue perceber. Isso aqui aconteceu no processo de aclimatação. As 3 begônias recém-chegadas, eu posso dizer que seguiram o jogo logo depois que eu as coloquei na parede da cozinha aqui. Cada um no ritmo, cada um numa velocidade, certo? Mas são 3 mudinhas aí que estão curtindo em alguma medida o ambiente de aclimatação. Begônia paranaensis. Finalmente eu consigo colocá-la para fora do terrário aquário, algo que eu queria. Inclusive uma folhinha nova aqui, ó, vindo, certo? Atrás do meu dedão, já nesse contexto indoor, só que fora de uma estufa caseira. O que eu fiz então? Tirei uma vez, como eu comentei, mudei de vaso, deixei para fora aqui do lado da begônia subácida. Em 1 hora, um pouco mais disso, ela murchou. Voltei para o terrário aquário, em mais ou menos 1 hora ou um pouco mais disso, voltou a se estruturar. Passou uma semana mais ou menos, e aí eu fui fazer mais um episódio no qual eu precisava exemplificar o conteúdo com a begônia paranaensis de novo. Coisa bem recente aí para você que está me acompanhando. E aí, o que eu fiz? Resolvi deixá-la. Se murchasse de novo, ia voltar para o terrário aquário. Fiquei observando em torno de 1 hora, 2 horas depois que eu a tirei e nada, ela se estabeleceu. Então uma dica potencial aí para vocês testarem, vocês que notam que algumas plantas sentem a transição do terrário aquário, da estufa caseira, da caixa de umidade
para um ambiente externo, indoor ou outdoor, façam isso. Façam essa primeira transição. Se ela murchar, volte para o terrário aquário, volte para a caixa de umidade, deixe passar um tempo lá, ponham ela para fora de novo e vão fazendo essa dosagem. Em algum momento nessa transição, entrando e saindo da caixa estufa, ela vai se adaptar. O indivíduo, a espécie aí que sente esse movimento, tá? Foi o caso exato, foi a experiência exata da begônia paranaensis. E foi assim, meus queridos plantoides, Antero, Ricardo, Antero, Platycetaria Santa Fé. Valeu mais uma vez por este recebido de setembro, plantinhas muito legais. A gente está falando de quem então? Platycério Vander, Drinaria rigidula Whitney, bebezinho, Platycerium elemaria, híbrido do Andinum com Elephantox, certo? Mudinhas bem interessantes e o clima ajudou bastante dessa vez, embora o tempo dentro da caixa tenha sido maior, tá? Valeu, gente, valeu, Ricardo e Antero, e até o próximo episódio do Jardineiros Urbanos por Fly.